Fala pessoal, aqui é o Daniel José, deputado estadual pelo Partido Novo em São Paulo. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise rápida sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Como muita gente já tem falado sobre isso, eu decidi, ao invés de falar sobre todos os pontos bons, polêmicos, etc., fazer uma análise de quem são os 3 melhores e os 3 piores ministros do governo Bolsonaro. Mas antes de entrar no tema, eu queria só falar para vocês aquela mesma mensagem de sempre. Darem um like no vídeo, se inscreverem no canal e também clicarem no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos entrar no tema desse vídeo. Quem são os 3 melhores ministros e os 3 piores ministros do governo Bolsonaro? Bom, começar pelos 3 melhores. Bom, o primeiro nome é um nome muito óbvio, né? Porque é onde boa parte do governo tem apostado e se dedicado com razão, que é o ministro Paulo Guedes, né, ministro da Economia. Por que eu considero ele um dos 3 melhores ministros do governo Bolsonaro? Primeiro porque o foco está no principal, né? Se ele quisesse focar em diversas áreas, ele poderia dar tantas prioridades quanto ele achasse que fossem necessárias, mas a prioridade do governo na área da economia está muito clara com a nova Previdência. Esse é o assunto mais importante do Brasil hoje, não só no governo Bolsonaro, não só em Brasília, mas para o país inteiro, né? Não existe assunto mais importante a ser debatido, a ser pesquisado, a ser falado hoje em dia no nosso país do que a nova Previdência. Super importante que ela passe, super importante que ela acabe com os privilégios da elite do funcionalismo público, sobretudo, que coloque regras iguais para todo mundo, enfim, que corte os privilégios das diversas classes, né, de pressão, aqueles grupos pequenos que são organizados, que fazem uma pressão enorme para conseguir benefícios e privilégios, né, que atrapalham tanto o nosso país como um todo. Eles buscam benefícios concentrados que vão todos para eles e dispersando o custo para a população inteira, fazendo com que a gente não sinta tanto o custo, né? Mas quando a gente soma todos esses privilégios, esses benefícios, né, a conta chega e chegou, no nosso caso, aí na Previdência. Então, ele tem feito uma defesa da nova Previdência, uma defesa muito boa, né? Foi até o Senado, foi até a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Foram situações muito duras, porque a base do governo é praticamente inexistente, então ele estava ali muito exposto, e a oposição, sobretudo o PT, PSOL, né, os partidos que jogam contra os interesses do Brasil, né, acabaram conseguindo ganhar muita voz, pressionar o ministro, enfim, e saiu Tigrão, Tchutchuca, todo aquele monte de coisas que, no final de contas, só tumultuam e deixam de lado uma discussão que é muito séria, muito importante e muito técnica, que é da nova Previdência. O segundo ponto sobre ele também é que, vem tendo perspectivas de que a reforma da Previdência seja aprovada nesse primeiro semestre, ele já começa a falar sobre as próximas reformas que o governo vai buscar levar para frente, como, por exemplo, uma reforma super importante, que é a reforma tributária, que a gente vai poder falar também no futuro próximo, mas nem vale a pena entrar por enquanto nesse assunto, porque o que importa hoje no Brasil mesmo é falar de nova Previdência, tão necessária para a gente colocar as contas em ordem e começar a olhar para frente mais para o longo prazo com segurança. Eu estou vendo um certo gradualismo, né, em termos de abertura econômica, né, então diferente daquilo que eu imaginava lá atrás, de ele começar a baixar tarifas, né, na canetada para diversos setores de uma forma muito rápida, não deixando espaço para que as indústrias, a economia se adapte, né, a uma abertura econômica e, por consequência, se tornando menos competitiva do que empresas de outros lugares do mundo, né? Isso não está acontecendo. Então, essa abertura econômica tem sido mais gradual do que eu imaginava, isso é muito positivo. E o terceiro ponto, dentro da gestão do Paulo Guedes, né, no Ministério da Economia, está o time do Paulo Ebel, que nesse início de ano acabaram extinguindo 21 mil cargos comissionados. E é esse tipo de sinal, esse tipo de iniciativa que a gente tem que levar para frente, que a gente tem que apostar, porque no Brasil tem um Estado muito grande, estruturas gigantescas, né, e a gente precisa simplificar, enxugar a máquina. Bom, falar sobre o segundo melhor ministro do governo Bolsonaro, e aí eu coloquei o Sérgio Moro. Sérgio Moro, por conta do pacote anticrime, que é um pacote que acabou sendo fatiado em 3 partes,
mas que é um pacote muito importante por endurecer o combate ao crime, a crimes violentos, à corrupção e também a organizações criminosas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de penas maiores para crimes cometidos com armas de fogo, quando a gente fala sobre a criminalização do Caixa 2, enfim, são todos temas que são super importantes para que a gente consiga alterar, né, alterando as leis penais, fazer um combate mais efetivo ao crime. E deixando essa coisa de prende e solta, que acontece sempre, todos esses jogos, né, que os advogados fazem com a lei penal, para dar habeas corpus, para diminuir pena, enfim, todo esse tipo de manobra que é feita e que no final de contas acabam impactando a noção de impunidade na população. Ou seja, hoje em dia vale a pena cometer crime no Brasil porque quase ninguém é punido, e quando é punido são penas muito brandas, né? A gente tem que buscar criar punições mais severas, e nessa o Moro deu uma bola muito dentro, ainda não passou pelo Congresso, né? Óbvio que vai ter o seu tempo, o tempo certo, né? Mas vai acontecer, eu tenho certeza, porque o respaldo da população também é muito grande. Falando em respaldo da população, o ministro Sérgio Moro, né, tem um papel também muito especial dentro do governo Bolsonaro, porque ele empresta a credibilidade dele ao governo, e isso dá mais estabilidade ao governo Bolsonaro, isso dá mais credibilidade, e por isso ele também, né, faz esse papel mais simbólico, muito importante, que conta muito para o governo de uma maneira geral. O terceiro ministro é o ministro que é pouco conhecido por maior parte da população, que é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura. E por que eu coloquei aqui? Porque até agora ocorreram vários leilões de aeroportos e de terminais portuários ao redor do Brasil. Foram 12 aeroportos leiloados, né, concessionados em 3 blocos, né, tem previsão de mais 44 aeroportos para serem leiloados até 2022, né, então ele já começou, né, em menos de 3 meses, fazendo um trabalho que os governos anteriores, os presidentes anteriores não conseguiram fazer em anos de enrolação, né? Além disso, foram até agora 10 terminais portuários arrendados, 6 no Pará, 3 na Paraíba e 1 no Espírito Santo, sendo que ainda no primeiro semestre a gente também vai ter mais 3, né, 2 terminais portuários em Santos e também 1 no Paraná, e até o final do ano o terminal portuário também de Suape, em Pernambuco, deve ser leiloado. Então, isso mostra que ele o ministro Tarcísio é um ministro que faz as coisas acontecerem, né? Diferente de outros ministros que a gente vai falar daqui a pouco, ele é um cara que consegue bater meta. Tanto que da promessa, né, de 23 ativos repassados à iniciativa privada até os primeiros 100 dias de governo, ele passou disso, né? E esses leilões superaram 12 bilhões de reais que vão para os cofres públicos e que representam maior eficiência, maior qualidade na prestação de serviços, mais eficiência e diminuição do custo do Brasil. Então, nota 10, ministro boa, ministro que bate meta, e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas está de parabéns, mandando super bem lá na frente do Ministério da Infraestrutura. Bom, vamos falar agora sobre a lista negra, sobre aqueles que mandaram mal nesses primeiros 100 dias de governo. Alguns deles, pelo menos um deles, não está mais entre nós, graças a Deus. E começando por ele, Ricardo Vélez Rodrigues, que acabou de ser demitido, né? A gente já falou sobre isso, enfim, mas que vale mencionar porque nesses primeiros 100 dias ele foi, né, o ministro da Educação de fato, apesar de pouco ter entregado. Bom, vamos falar sobre os primeiros pontos, né? São aqueles mais óbvios, né? Que eu já falei em outros vídeos também. Aquelas retratações, né? Aqueles passos atrás que o Ministério da Educação deu depois de medidas, de regulamentações que foram propostas, como por exemplo aquele e-mail que o ministro mandou para todas as escolas do Brasil, pedindo para gravar as crianças cantando o hino nacional e falando o slogan do governo, como por exemplo as 15 trocas, né, de posições estratégicas, de posições-chave dentro do Ministério, né, 15 secretários, entre secretários e presidentes, né, do INEP e por aí vai, que foram trocados em prazos muito curtos. Então mostra que tinha uma confusão muito grande acontecendo dentro do Ministério da Educação,
né, mostrava uma imobilização, né, no sentido de do que tem sido feito e planejado e executado para que a educação ao redor do Brasil melhore para todas as crianças e jovens que estudam na rede estatal, né, nas escolas estatais. Mas enfim, a gente vê também que o ministro Vélez não conseguiu levar para frente medidas que façam de fato a diferença na educação, né, como eu acabei de falar. Né? A educação, no meu ponto de vista, é uma área técnica. É você fazer com que as escolas brasileiras ensinem mais matemática, ensinem mais português, consigam preparar as crianças e jovens para um futuro de oportunidades, né? E no final de contas, né, o que a gente acaba vendo, né, e aí apesar de eu torcer para que o governo Bolsonaro dê certo e que as coisas andem para frente, que o Paulo Guedes lá consiga tocar a nova Previdência lá junto no Congresso Nacional, para que o ministro Moro leve para frente o pacote anticrime, enfim, para que a gente consiga avançar como país, né? A gente também não pode deixar passar batido, né, pontos que precisam ser alterados, precisam ser melhorados e críticas que necessitam ser feitas, né? Então, por exemplo, e uma crítica que eu faço aqui muito direta a toda essa ideia de olavismo, né, de Olavo de Carvalho, toda a ideologização na educação, todos esses temas que no final de contas, no limite, né, no bottom line, só atrapalham decisões técnicas de serem feitas. Né, a gente falar sobre escola sem partido, falar sobre ideologia de gênero, enfim, até podem ser assuntos que têm diagnósticos corretos, mas são assuntos que não vão levar a educação para lugar nenhum. Você quer fazer com que os professores ensinem mais e falem menos de uma visão enviesada, né, política dentro das salas de aula? Então a gente tem que repensar a formação dos professores para ser uma formação mais técnica, uma formação em que se ensine mais como que o professor pode, por exemplo, receber os alunos, como que ele pode mediar conflitos na sala de aula, como que ele pode reter mais a atenção dos alunos, ao invés da carga horária de pedagogia ser só composta por filosofia da pedagogia e Piaget e não sei o que lá, que no final de contas, né, o professor chega na sala de aula e não sabe gerir uma sala de aula. Então, diferente, por exemplo, do Brasil, Singapura tem um curso de formação de professores de pedagogia que é estritamente técnico, que dá muito mais espaço para matérias que ensinam os professores a ensinar. Então é esse tipo de coisa que no final de contas eu acredito vai resolver problemas como o que o Escola Sem Partido tenta resolver. Bom, essa é uma crítica que eu fiz para o ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues, e que eu também repasso uma mensagem para o novo ministro. Como eu disse no vídeo anterior, né, sobre o Abraham Weintraub, eu acho super importante que ele ouça as pessoas certas, aqueles ex-secretários de Estado de Educação que deram resultado, que melhoraram os indicadores de aprendizagem, aqueles institutos como o Instituto Ayrton Senna, que sabem, né, o Instituto Unibanco, que sabem bem, né, quais são os pontos técnicos, as medidas que têm que ser priorizadas para melhorar os indicadores de educação. Né? São essas pessoas que o novo ministro tem que ouvir e não todo esse grupo olavista que no final de contas só busca levar para frente temas que no final de contas não vão alterar em nada se o aluno aprendeu ou não matemática ao terminar o terceiro ano do ensino médio. Bom, segundo o pior ministro do governo Bolsonaro, na verdade é uma ministra, Damares Alves, ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Bom, não precisa nem falar a quantidade de polêmicas que ela se envolve, que toda menina é princesa, menino príncipe, que as meninas se vestem de rosa, os meninos se vestem de azul, todas essas coisas, a questão do diploma dela, que no final de contas a formação acadêmica que ela alega ter, na verdade não é real. Então ela fala que ela é advogada e mestre em educação, mas na verdade ela alegou ter um mestrado bíblico, um negócio estranho, obviamente, né, uma picaretada, e tem poucas entregas. Né, pouca coisa que de fato vai mudar a vida da população brasileira, que vai fazer a diferença nas famílias, que ou dê mais emprego, ou enfim, que ajude a avançar de alguma maneira o país.
né, e muitas polêmicas. E essas polêmicas são ruins, não só porque criam atrito, fazem barulho, ruído, mas porque também, no final de contas, é como eu disse, o assunto principal no Brasil hoje é a reforma da Previdência, é a nova Previdência. Então, tudo aquilo que entra no caminho, que faz ruído, atrapalha. Então, ela, quando entra nessas polêmicas, quando fala esses absurdos, quando alega ter uma formação que não tem, ela acaba atrapalhando os temas mais importantes do país, como a nova Previdência. E por último, né, eu fiquei num dilema, né, quem que eu coloco, né? Eu pensei muito em colocar o ministro Ernesto Araújo, né, de Relações Exteriores, né, por conta, né, das decisões ruins e politizadas que, no final de contas, só atrapalham a balança comercial, né, de mudar a sede da Embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém, que hoje é em Tel Aviv, depois abre só um escritório comercial, aí faz inimizade com o mundo árabe, e o Brasil é o maior exportador de carne, né, para o mundo árabe, mas ao mesmo tempo, quando abre só o escritório comercial, também deixa a população de Israel descontente, porque andou atrás numa proposta que já tinha sido feita. Quando compra a briga com a China, que é um grande cliente nosso, no final de contas, tudo isso é uma grande atrapalhada, quando você leva em consideração só aspectos ideológicos, né, na hora de fazer parcerias, sendo que, no final de contas, são assuntos estritamente econômicos, comerciais, exportar mais, enfim, ter uma presença maior no comércio internacional. Mas, mesmo fazendo essa crítica ao ministro Ernesto Araújo, eu decidi colocar Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, como o terceiro pior ministro do governo Bolsonaro. E eu coloquei ele porque a consequência de um trabalho ruim vindo do Onyx Lorenzoni é muito maior ainda do que um trabalho mal feito vindo do Ernesto Araújo. Isso porque ele tem sido um zero à esquerda na hora de criar uma base de governo no Congresso Nacional. Ele tem sido zero à esquerda de coordenar e de buscar fazer essa ponte, né, entre executivo e legislativo, né, para fazer com que a reforma da Previdência, a nova Previdência, seja aprovada com o mínimo de alterações possível e com o mínimo de atritos, enfim, com mais velocidade, mais rapidez, para que o Brasil consiga olhar mais para frente, né? Então, a consequência dele de um trabalho mal feito é muito grande. Então, por exemplo, nessa briga que aconteceu entre o presidente Bolsonaro e o Rodrigo Maia, que é uma briga de egos, uma briga que, no final de contas, não leva ninguém a lugar nenhum, que só atrapalha as perspectivas de aprovação da nova Previdência, e que ele deveria ter sido mais assertivo, né, e mais efetivo na hora de amenizar os ânimos com o presidente Bolsonaro e amenizar os ânimos com o Rodrigo Maia, fazer melhor essa ponte, organizar melhor a base do governo, para fazer com que, no final de contas, a reforma da Previdência, a nova Previdência, seja finalmente aprovada. Então, esses são os pontos que eu tinha, essas são as minhas observações sobre os ministros. De um modo geral, eu acho que a presidência, né, do Jair Bolsonaro tem ido bem, né, tem ido melhor do que eu imaginava em alguns aspectos, né, tem ido pior do que eu imaginava em outros, né, mas de um modo geral eu acho que a coisa está avançando, a nova Previdência está avançando, apesar dos atritos, das demoras, né, todos aqueles medos, né, que a oposição tinha de limitação dos direitos básicos de minorias e tudo mais, toda essa agenda de possível perseguição, igual latinos e minorias dos Estados Unidos sentem com Trump, isso não está acontecendo aqui com Bolsonaro. Então, todas aquelas matérias que saíram nos jornais logo no início do governo e também após as eleições, eu estou vendo que é tudo fumaça e que nada disso tem acontecido. Então, enfim, de um modo geral, eu estou otimista ainda com o futuro do governo Bolsonaro, com ressalvas sempre, né? E é isso aí, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, mas essa é um pouco da minha visão sobre como tem sido o governo até agora.